Olá, tudo bem por aí? Espero que sim. Eu sou Cíntia Marsola, psicóloga e facilitadora de constelações familiares. Tá chegando agora no meu canal? Ainda não está inscrito? Inscreva-se, venha fazer parte dessa comunidade você também. Seja muito bem-vindo por aqui. Bom, já tem um tempo que eu quero dividir com vocês um assunto que na verdade fez parte e faz parte muitos anos da minha vida. E recentemente também uma pessoa me procurou porque ela estava muito agoniada para poder ajudar uma outra pessoa e essa outra pessoa não sabia que ele estava procurando ajuda para ela. Inclusive ele até falou: "Você faz uma constelação para ela?" Eu falei: "Mas essa pessoa pediu ajuda?" "Não." Bom, então não é dessa forma que eu trabalho. Mas vamos ver o que está de fato implicando em você, que é você que buscou a minha ajuda. E a gente conversou e realmente chegamos juntos num consenso que de realmente para a gente ajudar alguém, a gente precisa que esse alguém queira ser ajudado. Caso contrário, a gente vai bater muita cabeça por aí, né? Eu até tenho alguns exemplos que me tocaram bastante e que eu carrego aqui dentro de mim já há um bom tempo e eu sempre uso quando necessário para as pessoas que realmente querem ajudar uma terceira e que ela nem está sabendo que quer a ajuda, né? Então vamos falar de que tema? Ajuda. Como ajudar alguém. E fuçando aqui nos meus estudos, nas pessoas que eu podia trazer para vocês como autor, como referência, e quem eu estou mais próximo hoje, me dedicando um pouco mais, é o Bert Hellinger. E aí ele coloca pra gente 5 regras para poder ajudar alguém. Porque senão a gente, em vez de estar ajudando, e a gente acha que está ajudando, a gente pode realmente estar atrapalhando. Então, em vez de ajudar a pessoa para a evolução, a gente realmente pode estar indo para um caminho ao contrário. E aí eu me lembro, né, certa vez que eu tinha ido a pé num cartório para verificar uma documentação que o meu pai tinha pedido. E aí na volta eu tinha comprado, acho que uma fruta, umas frutas, e no meio do caminho tinha um senhor vasculhando o lixo e comendo assim desesperadamente aquele arroz do lixo. E aí no que eu passei, você olha, mas você não vê. Aí eu parei e aí voltei. E aí fui tirar uma banana da sacola para já entregar para a pessoa. Ele me mediu de cima a baixo, olhou para mim com uma certa emoção forte ali que eu lembro que me fez estagnar até no movimento que eu estava fazendo. E aí ele: "Eu não quero, não te pedi nada." E aí então eu guardei a banana novamente e continuei caminhando até chegar no meu destino. Mas aquilo, para mim, eu lembro que o trajeto era curto, mas aquele trajeto demorou tanto e eu fiquei tão tocada. No meio do caminho eu comecei até a chorar e conversar e falar: "Nossa, que está acontecendo, né? Se eu tenho para dar, por que que o outro não pode receber aquilo que eu estou dando?" E é aí que está a sacada, né? É aí que está as ordens da ajuda que o Bert Hellinger traz para a gente e que realmente tem sentido e a contento para a gente poder ajudar alguém, né? Num outro momento também, estou subindo uma rua e logo à frente eu lembro que eu já estava sentindo algumas sensações que mexeram comigo e eu comecei a me perguntar, a me questionar. Igual eu coloco para vocês refletirem, que eu jogo algumas questões também para vocês meditarem em cima. Comecei a fazer isso
E então eu me perguntei, nossa, de onde está vindo essa sensação, né? E continuei a caminhar e quando eu chego, tinha um senhor sentado na guia da calçada e ele estava muito cabisbaixo, cheio de sacolas, e aí várias pessoas passando na calçada, ninguém não via, não notava aquele ser ali. E aquilo de novo mexeu comigo, e então eu parei, perguntei se ele precisava de algo, ele nem levantou a cabeça, continuou cabisbaixo, e aí perguntei novamente, continuou cabisbaixo, nem olhava para mim, e de repente eu falei, eu vou ficar aqui um pouco, sentar ao seu lado, e se o senhor quiser dividir alguma coisa comigo, eu escuto, qualquer coisa, não tem problema nenhum, eu não tenho pressa. E aí eu fiquei ali alguns minutos e ele realmente continuou com a cabeça cabisbaixa, não levantou, e aí no que eu me arrumei para levantar, ele, sabe, eu estudei muito nessa vida. E aí no movimento que eu levantei para ir embora, ele pega e começa a falar. Então eu paro e aí ele me conta que realmente tinha estudado muito nessa vida, mas que ninguém o compreendia e que ele resolveu viver a vida dessa forma para também não atrapalhar ninguém. E aí, enfim, continuou mais um pouco, mas eu não me lembro porque faz muitos anos. O que eu gravei mesmo foi esse trecho da nossa conversa, porque foi o que mais teve sentido para mim. E aí eu agradeci e fui, né? Enfim. Então, tem mais alguns outros também, enfim. Mas eu trago esses dois, porque esses dois foram o que também mexeu um pouco comigo, porque enquanto algumas pessoas passavam ali na calçada, parecia que a estranha era eu, né? Então, o que eu quero trazer para vocês é que nem sempre nossa atitude de ir para o outro é tão fácil e tão esperada pelo outro. O outro, às vezes, na maioria das vezes, tem o direito também de não aceitar. Não, eu não quero comer essa fruta. Não, eu não quero falar com você. Não, o que você está fazendo aqui? Você está invadindo o meu espaço, né? E aí, então, fui atrás dessas regras que o Bert divide. E o que a gente tem que lembrar sempre como ele diz, o que fortalece. Ou o que está enfraquecendo a pessoa que eu estou ajudando? Em que medida me libera ou não? E libera para ajudar? E aí a primeira ordem da ajuda que ele traz para a gente é dar apenas o que se tem e somente esperar e tomar o que se necessita. Porque a grande desordem que ele fala começa quando a pessoa quer dar ao outro o que não tem. E a outra pessoa quer tomar algo que não precisa. Gente, mas assim, se eu tenho sobrando e eu posso oferecer para o outro, ok, o outro aceita ou não. É uma escolha da pessoa. Agora, eu ficar obrigando o outro a me dar um abraço, por exemplo, né? Vou trazer coisas simples, né? Ou me escuta, por exemplo, né? Você precisa me escutar. Então, cria desordens, né? Então, o que a gente está falando aqui? Que para ajudar, a gente também tem que colocar certos limites e reconhecer os limites do outro, porque senão, como eu dei alguns exemplos, a gente acaba invadindo o espaço da outra pessoa, né? Então vamos lá, para a próxima ordem. A segunda ordem da ajuda a ajuda está a serviço da sobrevivência, por um lado, e da evolução e do crescimento, por outro. Quando a ajuda desconsidera circunstâncias externas ou não as admite, está fadada ao fracasso. E aí ele também continua. Isso acontece
quando achamos que o destino do outro parece ser muito difícil, né? Olha aí os exemplos que eu trouxe. E queremos mudá-lo. Não porque o outro precise, mas eu, ajudante, não suporto vê-lo em tal situação. Mas aí é aquela coisa que eu estava me perguntando, né? O destino do outro tá tão difícil, mas assim, para mim, não para ele. Porque para ele pode dizer não, como eu ouvi não, né? Então, assim, o que eu posso suportar e o que eu não posso suportar? O que eu posso conceder? O que eu não posso? Então, colocar certos limites para você poder ir de encontro ao outro, ajudar. Mas lembra-se sempre que o outro tem que querer a ajuda, porque senão não vai funcionar. Bom, vamos para a terceira ordem, então, da ajuda. Seria que o ajudante também se colocasse como adulto perante um adulto que procura ajuda. A desordem aqui é permitir que um adulto faça e reivindique ao ajudante como uma criança aos seus pais e que o ajudante trate o cliente como criança. Então aqui também ele está falando sobre em termos terapêuticos, né? Não só a ajuda as pessoas ao nosso redor, também dentro da ajuda com cliente, né? Para poupá-lo de algo que ele mesmo precise carregar. As responsabilidades e as consequências é de cada um, né? Então, se eu me coloco de frente para o meu cliente, reconhecendo que atrás dele tem, na visão sistêmica, dando suporte o pai e a mãe dele, que ele não está sozinho e que tem toda uma ancestralidade vindo por trás, então eu me coloco como alguém a serviço. Eu sou um adulto a serviço. Agora, se eu acho que ele está trazendo assuntos e eu fico do lado de um ou de outro, e eu me coloco a favor de um ou contra outro, então assim, eu estou ajudando? Será mesmo que eu estou ajudando? O cliente não é só, ele não é sozinho no sistema dele, né? Então a gente precisa realmente pensar mais nesses aspectos de ser adulto com adulto, não uma criança que vem te pedindo, tá vendo? Então, meu pai fez isso aqui para mim e a minha mãe tá fazendo aquilo ali comigo. Então, e agora? Como que eu faço para resolver isso? Eu fiquei sem ninguém do meu lado, né? Quarta ordem. A empatia do ajudante deve ser menos pessoal, mais sistêmica. Ele não se envolve num relacionamento pessoal com o cliente. A desordem seria se outras pessoas essenciais têm nas mãos a chave para a solução e não fossem olhadas e honradas. A elas pertence, inclusive, as pessoas excluídas. Então, quando a gente começa a colocar além do que a gente pode carregar nossa mochilinha, aquele peso vai ficando muito maior. E eu não estou no meu lugar, porque eu estou trazendo algo de outras pessoas para mim, e eu acho que eu dou conta. Então eu sou a Mulher Maravilha, né? Porque eu ajudo todo mundo. Eu tiro o problema de todo mundo e trago para mim. E como é que eu fico? E será que eu estou preparado de fato para ajudar? Né? Então, não adianta eu tirar, como traz aqui, né? Não adianta eu tirar do outro e colocar para mim. E se o remédio do outro for exatamente isso que eu estou achando que eu tenho que tirar? E se a cura do outro for isso? E se for isso exatamente o que ele precisa passar? Você pode dar um suporte, né? E você pode dar as mãos e oferecer aquilo que você tem para dar, não além do que você tem para dar.
porque senão você também realmente não dá conta e depois fica como eu fiquei lá muitos anos atrás. Ah, o cara tá vasculhando o lixo, tá comendo arroz fervorosamente, se eu tenho fruta na sacola, por que que eu não posso dar para ele? Mas e se ele queria comer salgado, não doce? E se ele não tá afim? E se ele não gosta? E se ele se sentiu invasivo no espaço dele? Sentiu invadido? Né? Tem todas essas coisas também, mas aí na sede de a gente querer ajudar, né? Ou como aconteceu com a minha avó, bateu uma pessoa na porta dela e você tem alguma coisa para mim comer? Ela tem, sim senhor, só um minuto. Foi lá dentro e catou frutas. A pessoa foi lá, deu para a pessoa. Eu não quero fruta. Quem falou que eu quero fruta? Então, você pediu alguma coisa para comer. É o que eu tenho para oferecer. E uma das primeiras ordens da ajuda lá que diz que a desordem exatamente cria como? Que você está dando aquilo que você não tem, o outro está exigindo algo que você não tem. Se eu tenho algo para dar e esse algo para dar, no caso, é uma fruta e você não quer aceitar, então já cria-se desordens na ordem de ajudar, né? E há alguns anos antes também de minha avó fazer a passagem, eu perguntei para ela, né? Vovó, o que você deixa para mim? De toda a sua trajetória de vida, o que mais você pode dividir comigo? O que mais foi impactante que você fala? Faça isso sempre na sua vida porque te traz um bem maior. E aí ela disse, minha filha, sempre ajude as pessoas, né? Então, por mais que também tenha sido difícil para ela algumas ajudas, é exatamente isso que ela traz e deixa para a neta dela, né? Então, sim, a gente pode ajudar as pessoas, mas com equilíbrio, né? E o equilíbrio, às vezes, é a gente aceitar os nãos. A quinta ordem da ajuda é, portanto, o amor a cada um como ele é, por mais que ele seja diferente de mim. Dessa forma, aquilo que se reconciliou no coração do cliente ou da pessoa que você está ajudando também pode se reconciliar no sistema dessa pessoa. Então, se eu ajudei a pessoa ficou satisfeita com a ajuda, ela aceitou a ajuda, então toda a ancestralidade também recebe essa ajuda, tá bom? Então era isso que eu tinha para dividir com vocês hoje. Espero que tenha realmente feito a diferença e a gente se encontra no nosso próximo momento. Um abraço, tchau, tchau.